E agora a gente chegou naquele momento especial da nossa catequese com o nosso querido arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Seja bem-vindo, bom dia. Que alegria tê-lo aqui, Dom Orlando. E hoje é um dia para a gente também pensar sobre os nossos santos, os nossos papas. Hoje a gente vai falar de São Paulo VI. Queria saber quem é. É hoje o dia. São Paulo VI, rogai por nós. Será por que ele escolheu esse nome, Paulo? Porque, diz ele, São Paulo foi o primeiro teólogo de Jesus. E é uma grande verdade. Porque Paulo era muito fascinado por Jesus Cristo. Deu um grande exemplo da ousadia na missão. E Paulo apóstolo foi o primeiro a ir pregar para os pagãos, para o mundo inteiro. Por isso Paulo VI foi um papa santo verdadeiramente, porque foi ele que conduziu o Concílio Vaticano II e tudo aquilo que aconteceu depois do Concílio Vaticano II. Mas antes disso, ele foi arcebispo da grande arquidiocese de Milão. Tinha lá 946 paróquias. E lá aconteceu uma grande missão na cidade de Milão, que se tornou famosa no mundo inteiro. Se tornou um exemplo, porque ninguém ficou fora, desde os políticos das grandes universidades até o povo pequeno da periferia. E esse Papa, então, esse arcebispo, com tanta experiência também no Vaticano, porque ele trabalhou como secretário de Pio XI e também de Pio XII. E todo esse tempo, antes de ser Papa, Paulo VI, que se chamava João Battista Montini, ele trabalhou muito com os operários. Ele é conhecido como o Papa dos Operários. Ele tinha muita influência sobre as universidades. É chamado Papa dos Universitários. Ele trabalhou muito antes, durante e depois do concílio para o diálogo entre a igreja e o mundo moderno, que a igreja dialogasse mais com o mundo. E, é claro, é o Papa do diálogo com as religiões. Ele recebeu muitos patriarcas, diversos patriarcas, foi visitar esses patriarcas, Papa, então, da unidade. Inclusive, foi o primeiro a visitar o Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, que a Igreja Católica não participa desse Conselho Mundial de Igrejas. E ele foi lá, foi uma visita famosíssima. E é o Papa da Paz. Sabe por quê? Enfrentou toda a guerra do Vietnã, toda a morte de Kennedy e tantos outros grandes conflitos da humanidade. E ele foi na ONU, uma famosa visita à ONU, proclamar então que o verdadeiro progresso, o novo nome da paz, é um progresso global, lado econômico, o lado espiritual, o lado humano. Paulo VI é muito conhecido como Papa francófilo, muito amigo dos franceses. E ele convidou 13 homens e algumas mulheres para participarem pela primeira vez de um concílio na igreja. Isso tudo são grandes novidades, porque verdadeiramente ele vai promover muito, muito o laicato. E por ser esse Papa, então, da paz, ele escreve três encíclicas, tudo sobre a questão da justiça social, e de que o mundo do norte, que é rico, não esqueça do mundo do sul, que é pobre. Então, chegando no Vaticano, ele vendeu aquela coroa de ouro chamada tiara, vendeu, um bispo da América do Norte comprou, e ele deu todo aquele dinheiro para os pobres. Ele simplificou as vestes dos cardeais, porque eram aquelas vestes muito exageradas de príncipes, mandou tirar tudo. E também simplificou no Vaticano
toda aquela, vamos dizer assim, burocracia desnecessária na Santa Sé. Foi muito corajoso e, por isso, também muito criticado. E Camina tinha na igreja uma condenação de livros que não defendiam a fé católica, enfim, que eram heréticos e tudo isso. Chamava-se Índice. Ele mandou terminar com esse castigo. Não se coloca mais livros no índice. Vai se respeitar os pensamentos diferentes, mas não precisamos excomungar. E por falar em excomungar, São Paulo VI aboliu a excomunhão de 1046 com a Igreja Oriental. E um dia vai beijar os pés do patriarca do Oriente, exatamente para então a Igreja ser mais misericordiosa e buscar essa grande unidade. Quer dizer, é um santo extraordinário, não muito conhecido, mas pode invocar São Paulo VI que os milagres acontecerão. E é interessante, quando a gente fala de Concílio Vaticano II, é importante a gente falar a participação dos leigos, das mulheres. As missas passaram a ser realizadas no idioma daquelas pessoas, daquela comunidade, daquele país, e ele reabriu o Concílio Vaticano II. São Paulo VI também foi o primeiro Papa a mas visitar... Então, filha, o negócio é o seguinte, é que dentro da igreja, não só no mundo, havia muitos problemas. Por exemplo, o cisma daquele cardeal francês Lefebvre, que foi um cisma, ele enfrentou. Um grande problema na Holanda com o catecismo holandês, que saíam bastante da nossa doutrina. Já não queriam mais, alguns teólogos, aceitar a transubstanciação na Eucaristia e queriam um novo nome de transfinalização. Muitos não aceitavam mais a virgindade de Nossa Senhora, nem a existência dos anjos, nem do purgatório, nem do demônio. E ele teve que enfrentar toda aquela crítica a respeito da natalidade, do controle da natalidade, do celibato na igreja, que muitos já não aceitavam mais também, e por isso Paulo VI, então, teve que criar o chamado Credo de Paulo VI, onde ele colocou dentro desse credo a solução de todos esses gravíssimos problemas dentro da igreja, inclusive muita, vamos dizer assim, desistência de sacerdotes da vida consagrada. E é interessante, né? Para Paulo VI, o cristianismo é um grande humanismo. Isso é tão saudável, tão bom. Jesus se fez humano e nós, quanto mais cristãos, quanto mais seguidores de Jesus, mais humanos nos tornamos. Isso mesmo, ele visitou os 5 continentes. Foi o primeiro Papa a visitar os 5 continentes. E eu gostaria de dizer quais são, porque não havia essas viagens apostólicas internacionais. Começaram com ele. São João 23 esteve dentro da Itália, por exemplo, em Assis. Mas olha, os países que São Paulo VI visitou: Terra Santa, Turquia, Índia, Austrália, Filipinas, Colômbia, a ONU, que já falei, Uganda, famosa visita a Fátima, e já falei também do Conselho Mundial, mas essas foram as primeiras, depois ele fez grandes outras visitas. E antes de ser Papa, ele esteve no Brasil. Ele percorreu uma favela com Dom Helder, lá no Recife, e veio ver como era a beleza da igreja no Brasil. Isso é tão bonito para nós, que fomos vivenciando o Concílio Vaticano II, o amor aos pobres, e ele se interessou, então, pela igreja no Brasil. E ele também foi o primeiro Papa a enviar uma rosa de ouro para Nossa Senhora Aparecida, que nós temos aqui no santuário. Dom Orlando, quais são os ensinamentos, as lições que a igreja e o mundo podem aprender com os passos, né, com a vida de São Paulo VI? Eu creio que, principalmente,
a igreja ser mais fiel ao Evangelho, então tem aquele documento belíssimo dele que nunca envelheceu, Evangelii Nunciandi. O que a igreja deve fazer é evangelizar, anunciar o Evangelho humanizador e, claro, salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois a igreja está bastante voltada para os pobres, para os pequenos, e aí aquela encíclica belíssima, Populorum Progressio, o crescimento dos povos, o progresso de toda a humanidade, sempre em cima da justiça social, porque se ele trabalhou com operários, com universitários, é claro que ele tinha uma visão muito clara da justiça social e que a igreja, então, aprendesse também com o mundo. Não cabe só a igreja ensinar, cabe à igreja aprender com a humanidade. E como ele foi o primeiro a instituir os sínodos da igreja, então hoje nós falamos muito de sinodalidade, quer dizer, esse diálogo, essa unidade da igreja, foi com ele. Ele que criou o Dia Mundial da Paz, ele criou o Dia Mundial dos Migrantes, o Dia das Comunicações Sociais, e enfim, todos esses dias que nós celebramos hoje, tudo vem então de Paulo VI. Quer dizer, respondendo a sua pergunta, nessas ações que ele fez, ali está o ensinamento teológico e pastoral do nosso Papa. Quantas lições podemos aprender com ele para sermos mais justos, para olharmos para a justiça social. Dom Orlando, eu queria que a gente encerrasse a nossa catequese de hoje com uma bênção, pedindo também a intercessão de São Paulo VI. Eu vou rezar então com a bênção, a fé do credo. Senhor, dá-me uma fé plena. Senhor, dá-me uma fé livre da minha decisão livre. Senhor, dá-me uma fé certa. Senhor, dá-me uma fé forte. Dá-me uma fé alegre e dá-me uma fé humilde. E claro que ele foi comentando então tudo isso dentro do chamado Credo de Paulo VI. Por isso, São Paulo VI, abençoai o Papa Francisco, que tem muitas coisas parecidas, e nosso Papa Francisco é fiel ao Concílio Vaticano II. E como amanhã também é a peregrinação da família, da pastoral da família aqui no santuário, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso com a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.